Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí participando da lição número 8 hoje. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Muito obrigado por estar aí. Deus te abençoe, irmão, irmã. Amém. Hoje a nossa lição é sobre a igreja e sua influência na sociedade. É uma forma de nós pensarmos, tá? A que ponto a igreja tem influenciado, ok? Mas antes de prosseguir, eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, porque assim você vai ter a possibilidade de receber a notificação todas as vezes que lançarmos a lição nova, ok? Aí você não fica preocupado se foi lançado ou não foi lançado a lição, você vai receber a notificação. E também, se você quiser usar esses slides, você vai ter acesso abaixo do vídeo. Tem como você baixar este PowerPoint que está pronto para você dar sua aula, ok? A igreja é a sua influência na sociedade. Texto áureo disse: disseram-lhe eles de César. Então ele lhes disse: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículos 21. A nossa verdade aplicada disse: como cidadãos do reino de Deus e representantes de Cristo, devemos, através de uma vida honesta e irrepreensível, ser exemplos de cidadania e civismo. Os objetivos são três. Primeiro, explicar o relacionamento entre a igreja primitiva e o Estado, e depois mostrar biblicamente a responsabilidade social dos cristãos. E por último, apresentar o bom testemunho como elemento influenciador da sociedade. Nosso texto áureo tem texto de referências, tem Romanos 13, versículos 1 ao 4. Bom, vamos para a introdução. Diz assim: a igreja tem o poder de influenciar a sociedade através do modelo de valores, ou seja, princípios que possui. Meus amados irmãos, minhas irmãs, isto aqui é muito importante você captar, tá? A igreja, como ela tem princípios, tem valores, tá? Isso faz que a igreja tenha um norte, faz que a igreja possa enxergar, tá? Uma direção. O mundo hoje se encontra perdido, as pessoas estão perdidas dentro de si. Muitas pessoas estão sem destino, eles estão confusos da vida. E nós temos que entender que nós, como igreja, possuímos valores, princípios, tá? Que eles permanecem independente do tempo ou local. Então, isso é um princípio, de fato, um valor, é um norte, tá? Princípios são nortes, são referenciais, e a igreja tem os princípios. Ou seja, se nós agirmos segundo esses princípios, segundo a nossa bússola, o nosso norte, nós vamos chegar aonde queremos chegar e vamos conquistar o que queremos conquistar, porque temos uma direção. Então nós, como igreja, precisamos viver segundo esses princípios para mostrar às pessoas que vale a pena, tá? Vale a pena nós seguir, tá? Aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Então isso aqui é muito importante para nos mostrar que vale a pena ser crente em Jesus Cristo. A igreja e o Estado, nós vamos ver no primeiro ponto, a igreja primitiva e o Império Romano, depois a Deus e a César e a cidadania. A igreja e o Estado. A submissão ao Estado, de acordo com os parâmetros divinos, é agradável a Deus. Veja, mesmo que nós somos cristãos e sabemos que temos um Rei dos Reis que manda sobre nós, um Deus soberano, tá? Nós temos uma cidade celestial nos esperando, mas
nós somos cidadãos naturais, ou seja, nós temos uma digital, tá, que nos prova, né, a nossa existência como cidadãos, tá, nesta sociedade em que vivemos. Então nós, como cidadãos, devemos nos submeter às leis do Estado que estão de acordo com os parâmetros divinos. Amém? A igreja primitiva e o Império Romano. A igreja de Cristo viveu debaixo da égide do Império Romano. Então, a igreja primitiva, quando ela está atuante aqui no início, né, após a subida de Cristo, tá, eles estão debaixo do governo do Império Romano. O Império Romano tem suas leis, tem suas regras, e o cristão deve ser obediente às leis e se submeter a essas autoridades. Mesmo que no contexto histórico muitos imperadores romanos vão perseguir a igreja, vão matar cristãos, mesmo assim é dever, tá? Paulo deixa bem claro isso, é dever do cristão viver segundo as leis sociais, tá? Segundo as leis que o império colocou. Ou seja, tem tributos, tem impostos, tá? E tem as leis civis, sociais, que devem ser respeitadas, tá? Então, assim como a igreja primitiva, ela consegue ser um exemplo de fé. Nós vamos ver na história que se chama os apologistas, os pais apologistas, tá? Que são do período dentro do sistema romano, que eles defendem o cristianismo diante dos imperadores, esses apologistas, mostrando que se tem um cidadão que é cidadão exemplar, esse é o cristão, tá? O cristão que andava respeitando todas as leis da cidadania romana, pagava impostos em dia. Ele, se fosse hoje, tá, ele não dava cheque sem fundo. Se fosse hoje, seria como uma pessoa que tem respeito na sociedade, tá? Então, o cristão consegue viver debaixo de uma cidadania romana. Disse o texto de 1 Timóteo 2, 1 e 2, lembrando que nesse período a igreja está sendo perseguida. Paulo disse a Timóteo: devemos orar pelos governantes, que se façam orações pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Veja, eu quero que você perceba que os reis precisam, tá? Os líderes governamentais precisam da intercessão da igreja, porque eles exercem autoridade, são pessoas que tomam decisões, e nós devemos orar para que Deus, de alguma forma, de alguma maneira, influencie a estes líderes nas decisões que hão de tomar, pois uma decisão que uma autoridade toma, ela influencia toda a sociedade. Veja que o texto diz assim: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Ou seja, se o rei tomar uma decisão errada, se a autoridade governamental tomar uma decisão errada, nós não vamos ter uma vida tranquila e pacífica. Então vamos orar para que Deus direcione nas decisões dos líderes que estão no governo. E também disse, para nós viver, não é uma questão de vida tranquila e pacífica simplesmente, mas viver com toda a piedade e dignidade. Veja que Paulo está dizendo acerca de uma referência de vida tranquila e pacífica dentro de um viver onde haja o exercício da piedade. Ou seja, ser pio, tá? Do latim é ser santo. Então Paulo está dizendo, se nós orarmos pelos reis, eles vão tomar medidas, vão colocar regras na sociedade que some para que nós tenhamos uma vida digna e uma vida santa, ok? Então há necessidade de orar
por todos os líderes que estão nos governos. A Deus e a César. César, quem é? Era o título do imperador romano e chefe do Estado. Tá? Então, César é o rei dos reis da época, ok? Nesse contexto de Mateus 22, disse a palavra de Deus que juntaram-se alguns herodianos junto com outros líderes e eles vão tentar fazer uma pegadinha em Jesus. Eles dizem: Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Veja, esta pergunta deles, tá? Não é porque eles estão preocupados com o imposto com César, tá? E nem tampouco, tá? Eles estão preocupados simplesmente em ter um esclarecimento, mas eles querem fazer o quê? Eles querem armar uma forma de pegar Jesus na falha, no erro. Quando eles dizem é necessário pagar o imposto, se Jesus falasse de forma direta, não vamos pagar imposto, não pode, imagina, tá? Eles denunciariam Jesus, tá? Como alguém que está infringindo as leis romanas. Agora, se ele dissesse para o público: olha, nós temos que pagar impostos, sim, se ele deixasse aberto claramente isso, né? Temos que pagar impostos, os judeus iam se voltar contra Jesus, o povo ia se voltar contra Jesus, porque o povo não gostava da cobrança que o Império Romano fazia dos impostos. Então, dizendo sim ou dizendo não, tá? Jesus estaria comprometido, tá? Nessa resposta. Por isso Jesus dá a resposta dizendo: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo com esta resposta é que sejam honestos com vossas consciências, tá? Sejam honestos, tá? Qual a intenção de vocês? Vocês não estão preocupados nem com César, nem com Deus. Tenham consciência, tá? Se vocês de fato estariam preocupados com César, vocês pagariam o imposto certinho. E se vocês estivessem preocupados com Deus, vocês honrariam Deus de fato. E eles não estavam fazendo nenhum nem outro, tá? Então, neste contexto, quando diz dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está desafiando a este grupo a serem honestos consigo mesmos, tá? Eles deveriam então repensar, tá? Eles deveriam simplesmente se analisar conscientemente o que eles estão querendo. Em outras palavras, Jesus está chamando eles de hipócritas, né? Eles demonstram uma certa preocupação com o povo, se podia dar imposto ou não, e uma certa preocupação também com o grupo dos herodianos com relação a César, mas eles não queriam nenhum nem o outro, ok? Cidadania. O cristão não deve se alienar de suas responsabilidades e de sua cidadania terrestre. Possuímos duas cidadanias, terrestre e celestial. Estamos aqui, mas na terra vamos indo para a nossa terra celestial. Em Romanos 13, versículo 6, Paulo disse: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Então Paulo nos deixa claro, se existem leis, tá? Se o Estado colocou para ser pagar impostos, vamos pagar, tá? Porque estas autoridades foram colocadas por Deus, e se eles não verem que está se cumprindo a lei, eles podem executar uma penalidade sobre o cidadão, seja cristão ou não seja cristão. Então Paulo disse: olha, vocês vão pagar impostos sim,
tá? Temos autoridades e essas autoridades foi Deus que constituiu. A responsabilidade social. A crítica social no Antigo Testamento, a responsabilidade social na igreja primitiva é a missão integral. Cuidar do outro é uma responsabilidade que deve ser vivida na igreja. Veja, meu amado, eu vou ser rápido aqui. Meu irmão, minha irmã, aqui eu quero contar uma historinha rápida para vocês. Havia uma certa vez um rato, né? um ratinho, tá? Na fazenda, que ele ficou preocupado um dia com a patroa, porque a patroa, sabendo que existia um rato, né? Um ratinho lá na fazenda, ela comprou uma ratoeira. E o ratinho ficou preocupado com a ratoeira, porque ele iria morrer. Então ele vai e procura a senhora galinha e disse: dona galinha, por favor, me ajuda que eu estou com medo da ratoeira. A galinha disse: olha, não é problema meu, isso é problema teu, e não liga para ela. Depois ele procura o senhor porco e disse: senhor porco, senhor, por favor, me ajude, tem uma ratoeira aqui na fazenda, me ajude. E o senhor porco disse: olha, desculpa, seu rato, eu não estou nem aí com você. Aí vem o ratinho e chama a senhora vaca e disse: dona vaca, por favor, me acorde que tem uma ratoeira na fazenda. E a dona vaca disse: olha, eu não tenho medo de ratoeira, isso aqui não é problema meu, então você se vira. Nesse contexto, o que acontece? Ao dia seguinte, a patroa escuta a ratoeira bater, né? E ela vai correndo, estava amanhecendo o dia, e quando entra no local, tá? E vê a ratoeira, né? Se aproxima, aliás, da ratoeira, era uma cobra que tinha sido pego pela ratoeira, e a cobra morde a patroa. Aí o patrão vem, socorre, leva para o médico, volta, e o médico disse para o patrão: olha, na situação que a sua esposa está, o bom é fazer uma canja de galinha. Você imagina, né? Quem morreu primeiro foi a galinha. E essa senhora se recuperando, tá? E este fazendeiro era muito rico. Aí vem muita gente procurando visitar aquela senhora. E o patrão, o fazendeiro, ele disse: puxa, é muita gente visitando minha esposa, vamos fazer alguma coisa diferente. Aí matam o porco para poder dar algo diferente para as pessoas. Então o porco já foi. Quando a patroa fica bem, a saúde fica perfeita, eles vão comemorar a recuperação da patroa da fazenda. O que eles vão fazer? Vão matar uma vaca para fazer uma celebração. Fim da história é que todos morreram menos o rato. Tá? Então, cuidar do outro é uma responsabilidade de todos. Tá? Vamos pegar isso. Tá? Às vezes nós achamos que o problema dos outros não é nosso problema. Mas é importante saber que nós vivemos num mundo que é um sistema onde todos interdependemos dos outros. Então, cuidar do outro é uma responsabilidade que deve ser vivida na igreja. Tá? Então, não faz de conta, tá? Pensa direito a respeito de cuidar do próximo. A crítica social no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, os profetas denunciavam a omissão, a responsabilidades sociais do povo junto aos necessitados. Então, as pessoas, quando eles paravam de ajudar os pobres, que a lei mandava, os profetas se levantavam e reivindicavam o cumprimento dessa lei. A comunicação correta com Deus foi abalada pela injustiça social ou por um culto sem sentido. Então, quando as pessoas, eles maltratam as viúvas, órfãos, peregrinos, ou seja, estrangeiros, Deus, aliás, a comunicação com Deus ficava abalada. Então, uma comunicação com Deus
para eu ter relacionamento com Deus, eu precisava estar em bom relacionamento com as pessoas carentes, as viúvas, órfãos, peregrinos, estrangeiros. Eles deveriam ser assistidos, tá? A lei colocava isso para o povo judeu. A responsabilidade social na igreja primitiva. Entender que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito, não significa entender que este pode ser tratado como um ser fragmentado. Bom, o termo, o termo da tricotomia às vezes gera esse pensamento de ser fragmentado. Então, hoje, no mundo acadêmico da teologia, o termo que melhor se adequa, tá, é unidade sistêmica. Ou seja, define melhor o homem porque os três componentes, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, os três componentes são interdependentes. Tá? Então, hoje, dentro do estudo teológico, a gente já sabe que nós somos uma unidade sistêmica. Ou seja, quando está bem meu corpo, normalmente a minha alma e meu espírito eles passam bem também. Quando está com problema, por exemplo, meu espírito e alma, tá? Meu corpo também passa mal. Tá? O salmista, por exemplo, ele disse assim: enquanto eu não confessei meu pecado, enquanto eu me calei, meus ossos secaram. Veja, o físico foi afetado. Então, nós sabemos hoje que o ser humano é um sistema interdependente. Por isso que Tiago disse: quando o irmão vir na tua casa pedir oração e disser: oh irmão, estou desempregado, por favor me ajude na oração, Tiago disse: não somente ore, ou seja, dando um apoio espiritual, mas também prepare algo para dar a essa pessoa, porque está necessitada também fisicamente. Tá? Então o cuidado deve ser no todo, o cuidado deve ser no integral, ok? Isso nós temos como missão integral. Integral porque vai cuidar de todos os componentes, tá, desta unidade sistêmica. Vivendo segundo os valores do reino, família e igreja, princípios morais, coerência entre fé e prática. Vivendo segundo os valores do reino. Não devemos pregar somente com palavras, mas também com a vida pautada pela palavra de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Então nós devemos ter muito cuidado, tá? Nosso comportamento, nossa vida ética, como sal e luz. A família e a igreja. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. Bom, quando nós falamos em família, nosso padrão, tá? Nosso ideal, claro, é Adão e Eva. Na prática, são o ideal de Deus. Deus criou um homem, uma mulher. Deus criou a monogamia, tá? Deus criou, então, um padrão. Tá? Deus não cria um homem, duas mulheres, nem tampouco dois homens, nem tampouco duas mulheres. Deus cria um varão, tá? um homem e uma mulher. Então este é o ideal de Deus, tá? Isto é chamado de família. A responsabilidade do discípulo de Cristo de cuidar do outro começa em casa, antes de ser estendida à igreja local. Tá? Então, quando falamos de família, responsabilidade é que o discípulo, tá? O cristão, deve primeiro ter como valor, tá? A sua família. Nós não devemos confundir. Tá? Nós temos uma escala de valores. Primeiro é nosso relacionamento com Deus. Em primeira instância, relacionamento com Deus, estou falando de oração, palavra, comunhão com Deus. Depois é o nosso relacionamento com família. E depois é o relacionamento com a igreja local. Tá? Essa é a ordem que Deus coloca na sua palavra. Princípios morais. O cristão não deve estabelecer uma família buscando
egoisticamente a sua felicidade. Eu achei muito interessante isto, porque muitas vezes as pessoas procuram ou estão procurando um casamento, né, procurando alguém que os faça felizes. Ou seja, a pessoa está buscando egoisticamente a sua felicidade. Eu preciso de alguém que me faça feliz. Esse é um conceito egoísta. Casar com o objetivo de aprender a gostar do cônjuge e fazê-lo feliz, leva o casal a se livrar de decepções. Entenda isto, tá? Muitas pessoas que casam pensando que vão ser felizes se decepcionam. Tá? As nossas expectativas nos decepcionam, não as pessoas. Por isso, o ideal é você casar, tá? Com o objetivo de aprender a gostar do cônjuge. Não case porque goste, case para gostar e para fazer feliz aquela pessoa, e não para você ser feliz, né? Ou seja, trazer a pessoa que ela tem a responsabilidade de te fazer feliz. Ao contrário, procure casar para fazer ela feliz, a pessoa, o cônjuge. Então, as nossas expectativas, porque às vezes nós procuramos, tá? Não, eu vou me casar para que a pessoa me faça feliz, a pessoa se decepciona. Porque a pessoa é ser humano tem limites, ser humano tem falhas, tá? Então aprenda, tá, o princípio, tá? Case com o objetivo de aprender a gostar do cônjuge e fazê-lo feliz. Coerência entre fé e prática. O grande desafio é viver a ética do reino de Deus na sua totalidade, e sua maior exigência é o amor. Então o amor, tá, é o padrão, é a exigência. Por quê? 1 Coríntios 13:13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Tá? Veja, mesmo que a fé se abala e você não compreende, tá? Você fica perdido, né, dentro de si. Às vezes, quando as nossas emoções são abaladas, a nossa fé se abala e a nossa esperança também parece que fica ofuscada. Você não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas mesmo que a fé se abale, mesmo que a esperança fica ofuscada, quando amamos, tá? Quando você ama, se mantém fiel à pessoa amada. Sem o amor, a fé e a esperança perecem. Um exemplo disso é o Jardim do Éden. Você vê que quando Satanás consegue abalar a fé de Adão e Eva, tá? E eles não conseguem compreender a situação, eles ficam abalados. Se eles tivessem pensado um pouco, olha o que Deus tem feito por mim, Ele fez um paraíso para mim, eu moro num jardim, eu sou o rei e rainha deste mundo, olha como Deus me ama. Se eles tivessem pensado o quanto Deus os ama, não teriam pecado, tá? Mesmo que a fé fique abalada, mesmo que a esperança fique ofuscada, mas quando amamos, tá? Isso nos leva a manter a nossa fidelidade com Deus ou com a pessoa que seja a quem estamos nesse relacionamento. Então, por isso Paulo disse que permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor, tá? É o amor é que nos dá força, estrutura para que a fé e a esperança permaneçam. Amém? Concluindo, enquanto a igreja não for arrebatada, nós, como povo de Deus, devemos viver uma vida piedosa, cuidando do próximo, vivendo o amor apresentado por Deus em Jesus.
Meus amados irmãos, aqui estamos com um desafio, tá? De influenciarmos a sociedade, tá? Com o nosso caráter, com uma vida piedosa, cuidar do próximo de forma prática e ter um relacionamento de amor com Deus, para que nós tenhamos uma vida pautada pela sua palavra e uma vida fiel com ela. Deus te abençoe. Hoje nós explicamos o relacionamento entre a igreja primitiva e o Estado, mostramos biblicamente a responsabilidade social dos cristãos e apresentamos o bom testemunho como elemento influenciador da sociedade. Amém? Mais uma vez eu lembro, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. Tá? Aquelas pessoas que às vezes nem mesmo são cristãs, tá? Ou crentes, tá? Abençoe, tá? Compartilhe, tá? Que essas pessoas sejam abençoadas por esta palavra. Deus te abençoe, até a próxima semana, se assim Deus quiser.